Bom, gente, a gente vai bater um papinho hoje de identificação de energia. Eu acho bem legal nesse final de ano. Eu espero que o som esteja bom. A gente falar de identificação porque, assim, as pessoas costumam sair, né, shows e de repente frequentar lugares mais cheios mesmo. E a gente precisa aprender a identificar energia. É bem legal essa semana passada eu passei pela experiência, eu estou em Copacabana. Eu sou meio bicho do mato, né? Eu tô acostumada lá no meu mato, no meu verde, tudo calmo, o ambiente é tranquilo. E aí eu desci para dar uma volta aqui pelas ruas de Copacabana à noite. Gente, eu não aguentei, eu passei mal, passei mal literalmente. Porque eu tô no alto, então aqui em cima a gente não percebe tanto o clima tão denso quanto é lá embaixo mesmo, lá na rua. À noite, então, parece que fica mais carregado, né? E eu comecei me deu taquicardia, me deu mal-estar. Não era medo, porque estava tranquilo, estava bem acompanhada, então a questão não era o medo, era a densidade mesmo do local, né? De muitos moradores de rua. Copacabana é um bairro que tem muitos bares, então muita gente bebendo, muita gente fumando, muita gente se drogando, muita prostituta. Então é um bairro denso, realmente, para a gente caminhar. E aí eu achei interessante que muita gente não percebe, não tem esse feeling, né? Você entra nos lugares, entra de repente nas casas de show, em todos os lugares, às vezes até mesmo nos shoppings, e não percebem essa diferença energética. Outra coisa que foi interessante também, eu estive com a minha filha em São Paulo e nós fizemos as compras de Natal num shopping em São Paulo. Nós estivemos em 2 shoppings. Nós sentimos assim, apesar de estar em São Paulo, que é uma cidade que já tem um padrão energético bem diferente do Rio de Janeiro, um pouco mais carregadinho, mas dentro do shopping em São Paulo estava leve. Não sei se é porque São Paulo tem muitos shoppings, então os shoppings não estavam lotados, né? Estavam tranquilos. E a gente não percebeu, só de pensar em ter que ir num shopping no Rio de Janeiro para fazer compra de Natal, os shoppings que eu costumo frequentar lá, me dava agonia. Ainda bem que eu fui para São Paulo, porque no Rio de Janeiro os shoppings tem menos shoppings, né? Uma quantidade menor, então fica lotado. Então, aglomeração de pessoas, dependendo de onde você estiver, você começa a ter essa sensação ruim no seu corpo, repercute realmente fisicamente no corpo físico. E é legal a gente estar atento, porque no menor sinal que você está num local que não está te fazendo bem, sai dali, dá o jeitinho de sair, porque você começa a sentir essas sinaléticas, né? O corpo começa a reagir, dá cólica muitas vezes, e uma das minhas sinaléticas é cólica. Me vem logo uma cólica assim que parece que vai me dar uma baita dor de barriga, né? E aí eu sei que eu tenho que sair daquele ambiente. No dia que eu dei a voltinha aqui embaixo, eu disse, olha, não dá, eu tenho que subir, não estou conseguindo. E aí você começa a se preocupar realmente em se cuidar. Eu estava com aquela relação de pedidos de pessoas que mandaram temas e tal, e um dos temas era justamente como a gente se blindar, como a gente se proteger. Primeiro ponto é você identificar que você não está num ambiente legal. Então, você só identifica quando você não está compatível com aquele ambiente. Se você estiver vibrando na mesma frequência, você não vai perceber, tá? Então, se você chegar num ambiente cheio, ou um bar, ou uma casa de show, ou um local onde tenha aglomerado de pessoas, e você não passar mal, é que você está vibrando compatível com aquilo ali. É o ponto. Então, já é uma coisa para a gente aceitar. Então, como é que eu vou colocar para vocês? Por exemplo, agora é época de Réveillon. Então, muita gente vai para as casas, tem casas noturnas, restaurantes que fazem a festa, a passagem do Réveillon e tal. Se você chegar nesse local e você não passar mal, se você estiver tranquilo, você está afinizado com aquilo ali, com as pessoas que estão bebendo, que muitas das vezes estão se drogando. Então, isso não é questão de recriminar ninguém,
mas é para você ter consciência que se você está afinizado com aquilo, você está afinizado também com as consciências que estão ao redor de você e que estão naquele mesmo clima. Então, os espíritos, né, que estão próximos. Se você entra num local desse e não sente nenhuma dessas sinaléticas, significa que tá tudo beleza. Tá tudo beleza fisicamente e espiritualmente também. Então, você está em contato com aquelas consciências e o problema todo é que elas podem te influenciar, já que você está compatível. Dá para alcançar? Então, se você entra num bar e está todo mundo bebendo, todo mundo comemorando lá, todo mundo se divertindo, e você não sente nada, tranquilo, tá? Você também está bebendo, você também está ali na boa, ou às vezes nem está bebendo, mas se você não sentir nada, significa que você está vibrando na mesma frequência, está no mesmo padrão vibratório daquilo ali. E aí os espíritos que estão naquele local para beber, para sentir o cheirinho do álcool, para se alimentar também às vezes das drogas, de tudo que esteja rolando no ambiente, se você não está se sentindo mal ali, é porque você está parceirinho dele. E aí ele pode começar a te influenciar a você fazer uso de tudo aquilo para que ele possa também usufruir. Né? Então o negócio é a gente ficar ligado com o que está se passando ao nosso redor. E se o ambiente não é legal, e se você não está se sentindo mal, começar a se ficar de antena ligada, que você pode sofrer um assédio muito forte de todos aqueles espíritos que estão naquele ambiente. Assim, é recado para quem vai para a night, vai curtir o Réveillon, mas isso serve para o ano todo, para as pessoas que frequentam lugares onde você tem esse tipo de atitude, né? Que as pessoas bebem, as pessoas fumam. Então, só para você poder ficar ligado. Isso às vezes acontece em ambientes domésticos, locais que a gente chega, que a gente não conhece, hotéis às vezes acontece também, né? Então é bom você observar como você está reagindo, se você está bem, se você está mal, que tipo de contato você está tendo. A gente não tem como blindar. O pessoal fala, como se blindar? A Conscienciologia ensina muitas técnicas de mobilização energética. Você movimentar a energia, existem técnicas próprias para isso, de forma que você crie um escudo energético ao teu redor para que você não seja atingido pelas energias do local. Beleza, eu nunca testei, tá? Nunca fiz essas técnicas. Mas eu acho que a melhor maneira de você se blindar de qualquer energia deletéria é você tendo bons pensamentos, você agindo de uma forma bacana, né? Você pode estar imerso num local onde existam consciências, onde existam espíritos que queiram se aproveitar da energia que existia ou que existe naquele lugar, tá? Mas se você não estiver vibrando de acordo com aquilo, essas consciências não conseguem te influenciar, porque você fugiu da faixa vibratória delas. Você está vibrando numa frequência diferente da deles. Eu digo porque assim, a projeção astral é bem bacana. Às vezes eu chego num ambiente, um ambiente novo, um ambiente que eu não conheço, então é normal às vezes eu fazer reconhecimento de campo. Né? Então eu consigo sair lucidamente, não que eu queira, muitas vezes eu até peço ajuda aos meus mentores e tal, mas às vezes acontece involuntariamente de eu sair. Então isso acontece às vezes se eu tiver que dormir em algum hotel, numa cidade diferente, se eu chegar na casa de uma pessoa que eu tenha que ficar algum tempo, isso costuma acontecer. É como um reconhecimento de campo mesmo. É um mecanismo de defesa, talvez, que eu tenha, né? Que eu vim com ele. Então é bem interessante que às vezes acontecem assim. Eu agora estou até passando uns dias num apartamento que não é a minha casa. E aí eu consegui sair do corpo e eu vi alguns espíritos que estavam aqui dentro.
E bem interessante, porque num canto específico, próximo à cozinha, havia um aglomerado de espíritos ali. E eu consegui passar, eu fui ter um papo com o meu mentor. É bem legal que eu estou numa cobertura, então eu fui conversar com ele na beira lá da sacada, porque eu não tenho assim, esse medo de altura, é muito, muito bacana, eu gosto, né, eu curto ficar assim olhando, e a gente está no 12º andar. E aí eu fui ter um papo com ele, mas só que até eu chegar lá na frente, eu passei pelos espíritos que estão aqui dentro. E aí eu pude fazer um mapeamento. Pelo menos eu percebi o que estava aqui. Porque a Nana está comigo também, ela agora está até dormindo aqui no sofá. E a Nana não parava de latir, a Nana é guardiã, né? E eu disse, bom, tem alguma coisa porque ela identificou. E aí eu acabei vendo o que era. Aí passou. Aí ontem eu recebi a visita da Cleuzinha, que trabalha comigo lá no meu pontinho de luz, meu braço direito, minha cambona. Caraca, incrível! Agora o som vai vazar, tá vindo lá de fora. Deixa passar o carro de som. Aí, eu tô com a janela aberta que tá calor aqui. Aí, bem legal, que a Cleusa tava comigo na cozinha e eu não falei nada pra ela, não fiz comentário nenhum. E ela disse, o negócio aqui não tá legal. Tem alguma coisa esquisita nessa cozinha. Então só ratificou também o que eu tinha visto em projeção, né? Que tem um aglomerado de espíritos lá. Só que a Cleuzinha, ela percebe mais, talvez ela tenha, eu não estou percebendo no corpo físico ainda, eu consegui perceber em projeção e não sentir no corpo físico. Ela, por ser o que a gente chama de médium empata, ela tem uma percepção maior. Não que ela esteja na mesma frequência dessas consciências, que também pode acontecer, mas ela, por ter uma capacidade perceptiva maior, né, ela ser configurada para perceber, ela conseguiu captar o que estava lá na cozinha. Né? Então são espíritos que ainda estão rondando por aqui, porque nesse apartamento aqui, depois até me foi falado que eram feitas algumas festas, então eu acho que esses espíritos ainda estão achando que vai ter festa, que vai... É a mesma coisa quando a gente compra um imóvel que as pessoas já utilizaram, né, para fazer festas, ou quando morreu alguém dentro daquele imóvel, a gente consegue captar, né? Então a gente tem essa sensibilidade. Mas esses espíritos só conseguem atingir a gente se a gente tiver ou houver médiuns empatas e médios de efeitos físicos também, né? Que aí eles conseguem de repente movimentar objetos, começam a fazer provocar efeitos físicos para que eles sejam notados, ou caso tenha um médium empata também, que ele sente tudo que o espírito tá transmitindo, ele sente mesmo que ele não esteja vibrando no mesmo padrão, mas ele tem essa configuraçãozinha que permite que ele capte aquilo que o espírito esteja emanando, né? Então a gente tem que ficar sempre ligado, a gente tem que ficar atento às sinaléticas, atento aos sinais, o que realmente a gente está captando ao nosso redor. Cada vez mais a gente vai ter essa percepção ampliada devido à transição planetária que está afetando todo mundo, né? Não tem como blindar? Não vou dizer que não tem, existem técnicas para blindar, mas não adianta. A melhor blindagem é justamente você se manter fora desse padrão, é você tentar sair realmente dessa conexão com esses espíritos. Então, se eu sei que aqui tem espíritos que vinham para cá, porque aqui tinham festas onde as pessoas bebiam, qual é a minha melhor proteção? Eu não bebo. Então eu não estou na mesma sintonia deles, né? Eles não conseguem me alcançar, que no caso eu não tenho essa configuração da empatia, de percebê-los. Eu consigo visualizá-los algumas vezes em estado de vigília ou visualizá-los em projeção. Então eu não consigo percebê-los, mas agora eu estou ciente que eles estão aqui. Então, para que eles não me atinjam, eu tenho que manter o meu padrão legal, né? Um padrão acima do deles, para que
eles não me importunem, né? Então é assim que vai funcionando as coisas. A gente tem que ter ciência para poder lidar com toda essa outra dimensão que está aí, né? Que a gente não consegue perceber, mas que a gente está convivendo com eles o tempo todo, né? Então, eu acho que o bacana é justamente a gente saber, a gente ter assim esse feeling de captar o que está ao nosso redor e saber que a gente só é atingido pelas coisas que estão ao nosso redor se a gente deixar. No caso dos médios empatas, que muitas vezes tem pessoas que nem sabem que são empatas, mas se você começa a perceber que você tá mal, é o que a própria Cleusa fez. Ela prece, aplicou reiki para espantar, aí ela sai daquele padrão compatível que estava ali, ela consegue mobilizar a energia dela ali, sair assim, mexer na configuraçãozinha dela através dessa alteração para que eles não a atinjam mais, né? Então, gente, assim, todo esse assunto é novidade pra gente, para humanos, né? Eu acho que Kardec veio, trouxe muita coisa legal no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, ele responde um monte de perguntas, tira um monte de dúvida, mas a gente só vai aprender mesmo no dia a dia, quando as coisas acontecem, porque na teoria é uma coisa, na prática é bem diferente, né? Então é ficar ligado, que a gente vai cada vez mais captar o que está ao nosso redor, isso não tenho dúvida, e a gente aprender a lidar com tudo isso, sem entrar na vibe, sem deixar ser influenciado, e sabendo identificar também os locais que a gente está frequentando, que tipo de consciência a gente pode atrair para junto de nós, né? Não tem jeito, tem que policiar, não é fácil. A gente que está aqui e está lidando com a espiritualidade o tempo todo, você tem que se policiar mesmo, né? O assédio é maior. Para quem está fazendo um trabalho espiritual, tenha sempre consciência que o assédio vai vir mesmo. Você começa a ser instrumento, você começa a trabalhar, ser avisado, é uma pessoa avisada. Então, cada vez mais aumenta a sua responsabilidade e não deixar entrar nessa onda, né? Em você não ser envolvido pela espiritualidade negativa. Gente, é esforço contínuo, não tem essa. A prece ajuda muito. Se você perceber que você está mal, faça prece, tente elevar o seu padrão e se afaste do local que tá ruim, né? Se você estiver numa festa, algum lugar assim, preste atenção. Esse período é complicado para você não ser mal influenciado. É o que eu tenho para falar para vocês. Começar a perceber cada vez mais os ambientes, né, que isso nos ajuda, e você pode sim conviver mesmo num ambiente onde você perceba que você tem consciências ali que estão num padrão diferente, consciências que queiram, ainda estão vibrando um pouquinho mais denso. Você pode ficar nesse ambiente, mas tendo consciência, né, sabendo lidar com isso de uma forma construtiva, né, e defensiva também, para você não entrar na vibe deles, tá? Por isso que é bacana a projeção astral, né? Eu queria que cada vez mais as pessoas conseguissem sair lucidamente para ver o lado de lá. Que não adianta só a gente aprender na teoria, não. Na prática é bem, bem legal. E eu fico cada vez mais feliz de poder ter essas ratificações, de eu poder sair e ver o que está ao redor, e aí depois uma outra pessoa vem e confirma. Eu achei bem interessante, né? Eu então que sou cética, eu preciso muito disso. Sempre preciso para poder ir confirmando, né? E é por aí. Bom, e eu aqui ganhei essa experiência que ainda tive com meu mentor que usa tênis e calça jeans. Um dos mentores, esse meu amigo, foi bem legal nesse dia o papo com ele, sentadinho ali na beirada da varanda, né? Então nós conversamos um pouco, e ele sempre trazendo a mensagem para mim, aproveitar até para falar o relato aí, que eu já fiz um relato com ele também, onde ele
queria me ensinar a identificar a diferença entre a ilusão e a realidade. Eu já contei para vocês que ele mandou eu mergulhar, né? E eu fiquei com medo. Ele disse: mergulha. Quando eu pulei, eu estava próximo ao chão, achei que eu fosse cair no precipício. E aí depois ele apareceu um rio na frente, ele disse: mergulha. E eu digo: agora ele não vai me pegar. Quando eu mergulhei era o rio de verdade. Ele estava plasmando ali situações diferentes para que eu pudesse identificar isso. E ele mais uma vez apareceu justamente para me falar que eu preciso cada vez mais entender a diferença entre o que é realidade e o que é ilusão. Isso eu divido com vocês. A gente precisa estar ligado em todos os sinais, em tudo, para a gente não virar fanático, né? A gente precisa realmente ter essa noção do que é real e do que é ilusório. E foi bacana porque eu tive a ratificação disso, né? Que é real. É real, eu consigo sair do corpo e realmente identificar o que tem de espíritos ao meu redor, né? Então, mas o ambiente aqui é gostoso, mesmo com esses espíritos, são irmãozinhos. A gente está num bairro onde realmente há muitos desencarnados, né, próximos, que ficam sugando, querendo essa energia toda de álcool, de tudo junto, né? Eles estão por aqui. Então, mas a gente vai limpando o ambiente aos pouquinhos. A gente chega também trazendo um pouco de luz, luz no sentido de esclarecimento, né? Até dentro desse trabalho da projeção astral mesmo, é possível você orientar os espíritos que estão próximos. Então, é isso. É onde a gente chegar com o nosso conhecimento, a gente ajudar não só os encarnados, mas os desencarnados também. Esse é o trabalho dos projetores, esse é o trabalho das pessoas que estudam um pouquinho de espiritualidade. E vamos que vamos. Gente, é um papo aí meio de doido, mas eu sei que muitos entenderão o que eu estou falando, tá? Mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.